O socorro ao Rio Grande do Sul é um dos temas da minha conversa na entrevista do NGTN com o jurista e presidente do IBEDAFT, Dr. Quioche Arada. Olá, Dr. Quioche, um prazer recebê-lo aqui neste espaço do NGT Notícias. O prazer é todo meu, Viviane. Doutor Quioche, o Rio Grande do Sul vive aí a maior tragédia climática da história. 85% do estado está debaixo d'água. O socorro vem de doações, voluntários, e o governo federal começa a se mexer para reconstruir o Rio Grande do Sul. Uma das primeiras decisões, doutor Quioche, foi criar aí um Ministério de Apoio ao Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite não gostou da história, não escondeu que não gostou da ideia. Isso porque coloca o holofote no Pimenta, Paulo Pimenta, para o cargo de governador aí em 2026. Era hora de criar essa Secretaria Extraordinária da Presidência da República para apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul. Tem um nome pomposo aí, doutor Quioche, o Ministério, e tem cargos também, estrutura grande. Vivi, era caso de ele reduzir o número de ministérios e traçar uma logística, fazendo uma interação entre Ministério da Saúde, Transporte, integração regional e demais ministérios sob comando de um deles, né? E não criar um ministério extraordinário para que teria natureza temporária, mas vai se eternizar, porque ele buscou, dentro da tragédia, tirar um dividendo político. Nomeou um deputado do PT, incomodado que está, porque o PT perdeu as eleições lá, ele quer que o governador atual, que é do PSDB, não seja reeleito, mas seja reeleito o petista que vai assumir o comando desse ministério extraordinário, que graças ao rio de dinheiros, ele vai ter muita visibilidade e vai aparecer como herói da história, né? E daí ele emplacar para o cargo de governador. Isso é muito ruim. É um governo que não pensa na sociedade, não pensa no futuro, só pensa na permanência no poder, mais nada. Doutor Quioche, fala-se muito em Brasília também que essa decisão de afastar aí Paulo Pimenta, colocá-lo aí nesse ministério, nessa Secretaria Extraordinária de Apoio ao Rio Grande do Sul, é aí uma decisão também da Janja, que estava infeliz aí com o comando de Pimenta à frente da Secretaria de Comunicação, principalmente pelos índices aí do Lula nas pesquisas de popularidade que vem sempre caindo. É verdade, Vivi. Esse governo não está cumprindo a sua função de governar o país, está desgovernando, está destruindo aquilo que existia por via legislativa ou por via do judiciário, em, digamos, parceria com o Supremo Tribunal Federal, graças à interferência da Janja, que não recebeu um voto sequer para governar o país. Ela não dá espaço nem para o vice-presidente para ocupar o espaço quando o Lula está viajando, ou está impedido, ou está doente. É ela que comanda a máquina. Quer dizer, isso está tudo errado. Doutor Quioche, voltando aí ao tema, né, da tragédia climática, lembrando que o Rio Grande do Sul já enfrentou outras duas grandes inundações no ano passado, e prefeitos e governador ignoram aí o alerta climático e não investem em prevenção. É hora de mudar a chave aí e discutir ações práticas para proteger a população, doutor Quioche? Sem dúvida, com aquela tragédia lá da rompimento da barragem, né, que fez muito mais vítimas, não se criou na época nenhum ministério extraordinário para socorrer. São vítimas infinitamente maiores do que essa tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul agora. Então, é tudo uma questão de competência político-administrativa, entendeu? Agora, o governo fala muito em proteção climática, mas nós estamos sabendo que, na prática, o desmatamento está aumentando, o aquecimento solar está aumentando, até na reforma tributária meteu questão ambiental. Imposto para impedir poluição ambiental. E tá.
só que não enumera quais são os produtos atingidos. Eu coloco uma série de código que tem 10 ou 11 números, ninguém sabe o que que é, entendeu? Você tem que pegar o Código Nacional de Atividades Econômicas e ficar pensando lá com uma lupa para ver do que se trata. Veículos, mesma coisa, são 35 códigos, cada código tendo 12 números. Como é que você vai saber se seu veículo vai ser onerado ou não? Então, é tudo assim obscuro, nada de publicidade, nada de transparência. É Doutor um Quiochi, governo incompetente e imune à crítica, né? Essa sem questão dúvida. do Rio Grande do Sul, os que criticaram estão sofrendo uma ameaça de inquérito. E olha lá Exatamente. se não der a prisão preventiva. Exatamente isso que eu queria falar, doutor Quiochi, que com a tragédia no sul do país explodiram aí as notícias falsas. E o que fez o governo? Ele se movimentou para apurar o que se chamou de desinformação sobre as instituições e credibilidade do Estado no atendimento às crises. E ficou aí a impressão de que o Estado está imune às críticas. Não se pode falar nada, doutor Quiochi, por exemplo, do desabastecimento do Estado, que pode configurar aí crime de desacreditar as instituições do governo e do Estado brasileiro. Precisava aí desse instrumento para barrar as fake news, doutor Quiochi? Claro que não. Isso daí é desinformação, que ele confunde com uma crítica mais contundente, é fruto da incompetência do governo. Se o governo agisse com bom senso, com lógica, com naturalidade, com publicidade e transparência, ninguém estaria inventando essas críticas, entendeu? Então, ele próprio está plantando as críticas. Só que ele, quando vê o resultado da ação maléfica que ele pratica, ele ameaça com o instrumento perseguidor da ditadura. Sem dúvida, estão chamando aí o Ministério da Justiça, que fez esse apelo à Polícia Federal, de o Ministério da Verdade agora, né, doutor Quiochi? É o E Ministério do Terror, um né? terror. E o problema no Rio Grande do Sul foi encoberto aí pela crise na Petrobras, com a troca antecipada aí no comando da estatal. As ações despencaram. O PT faz pressão e impõe aí uma interferência política na Petrobras desde a posse do Lula. A mais recente foi vetar, né? A gente já discutiu aqui a distribuição de dividendos extraordinários para os acionistas. O que esperar, doutor Quiochi, para a Petrobras nos próximos anos? Eu acho que vai continuar dando marcha ré, né? Já deu, né? Que essa de interferir na gestão administrativa da estatal, que é um órgão independente, autônomo, tem um conselho administrativo próprio, e o presidente mete o bedelho aí para proibir a distribuição de dividendos extraordinários. Depois ele viu que faltou recursos para a União, porque a União, como acionista majoritário, vinha recebendo bilhões e bilhões de dividendos. Então, ele, como se fosse um imperador, um rei, ele falou, não, você pode pagar 50%. E voltou a pagar 50%. Mas a interferência dele, né, na Petrobras não para por aí. Aquela lei virtuosa do Michel Temer, que é a lei, artigo 17 da Lei 13.303 de 2016, impôs uma quarentena de 36 meses. Quem foi ministro, quem foi secretário, quem foi assessor, quem foi dirigente de partido, líder de partido, não pode assumir cargo na estatal, entendeu? Então, ele fez uma lei em sentido contrário. Então, a pessoal entrou com ADIM para declarar a inconstitucionalidade dessa lei do Michel Temer, que impôs a quarentena de 36 meses, o que decidiu o Supremo Tribunal Federal por 7-5 votos, por maioria. Que a lei é constitucional, isto é, o intervalo de 36 meses é válido. Mas, porém, todavia, contudo, aqueles que tomaram posse na vigência da liminar que havia suspendido essa exigência, continuam até o final do mandato, porque seria prejudicar a gestão administrativa pela interrupção das atividades que eles estão fazendo. Ora, dentro dessa linha de pensamento,
os diretores têm que se eternizar, porque quando vencer o mandato, entra um novo, vai haver uma interrupção nas atividades então desenvolvidas. Quer dizer, é um absurdo, não dá para entender essa decisão judicial. Doutor Quioche, queria falar sobre o livro que o senhor está lançando aqui, né? Que é o É. Comentários à Reforma Tributária, artigo por artigo. Na obra aí, o senhor deixa claro que, a pretexto de simplificar o sistema tributário, o apressado legislador constituinte tornou-o ainda mais complexo. Por décadas, doutor Quioche, se discutiu aí uma reforma tributária. E, por fim, quando se teve a chance de atualizar o sistema, houve atropelo em cima de praticamente só duas propostas baseadas em experiências aí de países europeus, com vivências muito diferentes das do Brasil, né? O resultado da mudança foi ruim. O doutor Quioche, eu queria que o senhor destacasse, então, para a gente alguns pontos do livro que reforçam aí os problemas que vamos enfrentar aí com o enxugamento dos impostos. Eu vinha criticando desde a PEC 110, que tramitava no Senado, e na Câmara de 45, paralelamente cuidando do mesmo assunto. Eu criticava as duas propostas, né? E durante a votação no Senado também, eu andei criticando. Eu era um dos primeiros a comparecer na sessão de eh, audiência pública, mas não sei por que cargas d'água, deve ter tomado conhecimento das críticas contundentes que eu dirigi contra essa reforma, aprovada assodadamente pela Câmara. Misteriosamente, meu ofício de convocação desapareceu, acabei não sendo convocado, mas eu mandei por escrito para o senador várias sugestões, dizendo que, em primeiro lugar, que qualquer jejum em direito sabe que não pode fundir tributos de competência impositiva diferente num só tributo. Isso não há. Isso aqui não é um país unitário. Agora, importar o IVA da Europa, todo país unitário, por si só, não é um mal. O grande mal é a incompetência ou ignorância do importador de fazer a adaptação daquilo que importou dentro do sistema federativo brasileiro, que é ímpar no mundo. Não existe nenhum lugar do mundo o município como entidade política autônoma independente em pé de igualdade com União e Estado do ponto de vista jurídico. Economicamente, a União é maior, claro, mas juridicamente todos são iguais. Isso não existe em nenhuma federação do mundo, só no Brasil. Então, por ele ter quebrado esse princípio federativo, Viviane, deu toda essa complexidade. Não conseguiram até hoje fixar a alíquota geral do IBS. Por quê? Porque esse sistema que misturou municipal, federal e estadual não permite ao idealizador da reforma fazer as demonstrações matemáticas, projeções para calcular a alíquota necessária para garantir o mesmo nível de arrecadação dos tributos atuais. Então, o que ele fez? Ele manteve os tributos atuais por 10 anos, até 33. Então, à medida que vai é, aumentando a alíquota do IBS, ele vai reduzindo o ISS, vai reduzindo o ICMS, as contribuições e o IPI. E, além disso, houve necessidade de criar um tal de comitê gestor, entendeu? Por quê? Você não pode dar a competência para o Estado, isoladamente, nem para o município, isoladamente. E a União também não quis ostensivamente violar o artigo 18, o Pacto Federativo, para dizer que está instituindo, arrecadando e distribuindo, porque aí fica na verdade, mas tudo isso é um disfarce, porque a União é que tem competência para instituir por lei complementar. Então, o imposto é federal. Não adianta dizer que o IVA é dual, para ser partilhado entre Estado e município, que ficaram só com a função de fixar alíquotas. E sem o parâmetro, de como é que eles vão fixar a alíquota? Você já imaginou 27 estados fixar uma alíquota diferente um do outro? E 5.570 municípios também fixaram as suas alíquotas dentro da sua autonomia? E o comitê gestor tem que somar essas alíquotas para fazer a arrecadação? Então, o IBS é o único imposto no mundo
em que três atores interferem na sua consecução. Primeiro, a União decreta o imposto, só que ela não tem poder de fiscalizar. Quem fiscaliza é, é, é o órgão fiscalizador de cada entidade. O município fiscaliza a sua parte, o Estado a sua parte, a União a sua parte. Só que quem fiscaliza não pode arrecadar. Quem arrecada é a comitê gestor, que é um mero órgão público, não é entidade política. Entendeu? São três atores para fechar o ciclo do IBS. Eu nunca vi uma complicação tão maior. Doutor Quiochi, sem falar, né, que nessa próxima década, enquanto conviverem aí os impostos, né, a gente fica imaginando o tamanho do lobby aí de empresários e de tantos setores aí da sociedade civil que vão interferir pedindo isenção e aumentando, então, a nossa alíquota aí do IBS no final das contas. Ah, eu já estou vendo isso nas entrelinhas, né? Agora, quando eu critiquei, inclusive depois da obra, muita gente continua acreditando que não foi enganada pela mídia, pela propaganda do governo. Agora que saiu essa monstruosidade da PLP 68 de 24, 396 páginas, contendo 499 artigos, que somando o parágrafo, linha, incisos e alíneas, dá mais ou menos 5.000 normas. Agora eles estão reclamando, diz que assim não pode ser. O governo está jogando culpa em cima do Congresso, quer dizer, está procurando um bode expiatório. O Lira ficou aborrecido, sentou em cima desse projeto aí, não tá colocando em votação. Então, eu estou fazendo um esforço inusitado, estou distribuindo esse livro para o Brasil inteiro, para despertar a atenção à necessidade de alguém corajoso entrar com uma ADI e brecar essa reforma. Isso é um absurdo, entendeu? Aquilo que você estava falando, lobby, esse projeto deixou na entrelinha. Por que que ele não deu nome aos bois, produtos tributados ou não, deu um código? Porque conforme o lobby, ele acrescenta outro código lá, ninguém fica sabendo, entendeu? Ou Sim. tira um código, né? Então, é tudo intransparente, é tudo nebuloso, né? É, a, a, a emenda diz que a alíquota geral, né, padrão, lei complementar é que vai fixar. A lei complementar não fixa. Ele faz referência a um monte de artigos que não diz nada com nada. Então, ele vai mudando a alíquota do IBS, 27, 28, 29 até 33, segundo a evolução da receita com atuais tributos em vigor. Então, nós estamos diante de uma inversão de um princípio elementar de direito, porque toda norma jurídica tem que ser elaborada em abstrato e genericamente. Não, ele vai legislar em cima do fato concreto. A arrecadação deu tanto, então vamos fixar uma alíquota de tanto. Então, quer dizer, isso é ditadura. Isso é ditadura, é a mesma coisa. Algo que não é crime, de repente se pratica uma conduta assim de colher uma fruta na árvore que está na rua, aquilo não é crime. Alguém viu você colhendo, ele aí no dia seguinte ele elabora uma norma. Quem colher fruta de uma árvore que está na rua fica sujeito à pena de tantos anos de prisão. Quer dizer, é isso que está acontecendo. Sem dúvida. Doutor, que eu acho enquanto aí passar a regulamentação da lei da reforma tributária, vamos discutir ainda muito sobre ela e principalmente aqui baseados no livro, comentando artigo por artigo. Eu queria muito agradecer sua presença aqui nesse espaço do LGT Notícias, doutor Quiochi. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Esse foi o jurista e presidente do IBEDAPT, Dr. Quiochi Arada, falando aqui no NGT Notícias de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais!